Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Lolita Garcês. Vamos para mais um caso policial de hoje. Hoje eu estou trazendo para vocês, eu acho que muitos devem se lembrar, da história do maníaco do parque. É uma história que ficou muito conhecida, né? Então vamos lá para a história de hoje. Francisco de Assis Pereira. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1967. Também ficou conhecido pelo pseudônimo Maníaco do Parque. É um assassino em série brasileiro. Francisco estuprou e matou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar outras 9. Tudo isso acontecido em 1998. Mas ele confessou 11 assassinatos, sendo condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Seus crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na região sul da capital do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Nesse local foram encontrados os corpos de suas vítimas. O caso foi listado pelo portal G1 e super interessante ao lado de outros crimes que chocaram o Brasil. Embora ele tenha sido condenado a mais de 280 anos de prisão, todos sabem que a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa passasse mais de 30 anos na cadeia, sendo esperado que ele seja solto agora por volta de 2028. Então vamos lá. Francisco de Assis Pereira teve em sua infância traumas sexuais como a maioria dos assassinos em série. Uma tia materna chamada Diva o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Já adulto, um patrão o teria seduzido, o que o levou ao interesse por relações homossexuais, e uma gótica teria quase arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril, além da ocorrência de uma desilusão amorosa que marcou a sua vida. Além dos crimes, ele também mostrou seu outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente apanhava de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres que sobreviveram relataram. Por conta da adoção de um estilo gótico de vida, ele sofria de dispareunia, uma dor presente durante o sexo, o que, segundo fontes, dificultava a consumação do ato sexual e lhe causava frustração. Antes da investigação dos crimes em série, já havia sido intimado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, que utilizara para a compra de um capacete. Tendo alegado a utilização do cheque com o consentimento de Isadora, que não era sua namorada, e sim mais uma vítima escolhida aleatoriamente, foi liberado logo depois. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. O proprietário, na época, relatou estranha atitude do funcionário que dias antes da visita da DHPP teria deixado um bilhete reportando sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior ao homicídio,
cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos, a qual mencionou não poder acompanhá-lo naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso houvesse interesse, que lhe procurasse. Ela relatou isso ao DHPP, a qual, de imediato, contatou o telefone, tendo a empresa de motoboys, a qual já investigara anteriormente. Em resposta do lado oposto da ligação, o proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. Francisco era extroverso e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em seus relacionamentos, para se utilizar dessas informações para a conquista e o convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde ele abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente descrevia como tristes e de cabeça baixa, com aparente suscetibilidade à aproximação de estranhos. Ou seja, com grande facilidade, da aproximação de estranhos. Ao desaparecer, deixou apenas o jornal e um bilhete sobre a mesa. Lamentava ter de ir, pedia desculpas pela forma repentina da partida. Em meio às investigações e após a saída de Francisco da empresa de motoboys, houve contato do proprietário com o DHPP quando mesmo solicitava a visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto a um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função da quebra. Estava ali a conexão do Francisco com sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu em fuga com destino ao sul do país, onde fora encontrado. Quando na presença do delegado da DHPP de São Paulo, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. Ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais não haviam sido encontradas pela polícia no Parque do Estado. Após capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que mal tinha acabado de conhecer. Hoje, o homicida é recordista no recebimento de cartas no presídio. O presidiário, inclusive, se casou com uma admiradora. Pasmem vocês, tendo separado tempos depois, com relatos da ex-noiva de estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será liberado em 2028, após completar os máximos 30 anos de reclusão exigidos pela legislação brasileira. E, em contrapartida, psiquiatras notórios indicam que irá delinquir novamente, em função de seu estado mental irreversível.
No entanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou um pedido à Justiça para execução de um novo exame do estado mental, a fim de impedir a soltura do condenado. Durante o interrogatório, o maníaco do parque afirmou que convencê-las era simples. Bastava falar aquilo que queriam ouvir. Francisco cobria todas de elogios, se identificava como caça-talentos de uma importante revista, oferecia um bom cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos num ambiente ecológico. Dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado que não poderia ser desperdiçado. Agora, falando um pouco das vítimas, Elisângela Francisco da Silva tinha 21 anos, era paranaense, filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido a dificuldades financeiras, a moça abandonou a escola na 7ª série e, após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, nunca mais foi vista, tendo seu corpo nu encontrado no dia 28 de julho no Parque do Estado. O corpo, já em avançado estado de decomposição, exigiu um duro trabalho de identificação. O reconhecimento só aconteceu 3 dias depois. Eu tinha esperança que não fosse ela, dizia sua tia. No dia de seu desaparecimento, Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. Outra vítima foi Raquel Mota Rodrigues. A grande ambição de Raquel, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar sua família, que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, Raquel costumava frequentar bares com 3 amigas. Nunca chegou em casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite, no dia 9 de janeiro, saiu da loja de móveis onde ela trabalhava como vendedora, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ao desembarcar na estação do Jabaquara do metrô, já quase em casa, telefonou para a prima, avisando que conhecera um rapaz e que aceitara posar de modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. Disse que era melhor ela não ir, lembra Lígia, sua prima. Era muito arriscado sair com um desconhecido. Eu não vou, respondeu a garota. Raquel nunca mais apareceu. Seu corpo foi encontrado também no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Outra vítima foi a Selma Ferreira Queiroz, que era menor de idade e a mais nova de 3 irmãs. Pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação. Os planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde do dia 3 de julho. Entre sua casa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde ela trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria, ela desapareceu. Era uma sexta-feira. No dia seguinte, um homem telefonou para Sara, irmã de Selma. Informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. Selma morreu estrangulada
E o último sinal de vida da garota foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de sua residência. A outra vítima foi Patrícia Gonçalves Marinho, aos 24 anos. Patrícia nunca revelara à família o sonho de ser modelo. Em 17 de abril, saiu da casa da avó, Dona Josefa, com quem morava, e desapareceu. Seu corpo só foi descoberto no dia 28 de julho. Estava jogado numa área deserta do Parque do Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo foram encontrados roupas e bijuterias da moça. Foi também estuprada e morreu por estrangulamento. O jornalista e roteirista Gilmar Rodrigues publicou em 2009 o livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais, pela editora Ideias a Granel, onde tenta entender por que o maníaco é tão desejado por tantas mulheres. Segundo o autor, ele ficou impressionado com as cerca de 1000 cartas de amor que o criminoso recebeu um mês após ser preso ainda em 1998. Pasmem só, gente. E no caso, esse maníaco ele chegou a ser dado como morto, numa rebelião de presos em dezembro de 2000. Mas após uma série de desencontros, a direção da prisão confirmou que o motoboy, jurado de morte por outros presos, estava vivo. Condenado a uma soma de 268 anos de prisão, Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal. Segundo ele, está vivo por causa da fé. Diz que o que fizera no passado não teria sido fruto de sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna. É o que todos dizem, pessoal? Jussara, sua esposa, que o conheceu por carta, dedica seu tempo com a tentativa de solucionar seus problemas jurídicos. Uma pesquisa do Ibope para o Ministério Público em 2004 mostrou que o caso policial é o mais lembrado pelos brasileiros, com um índice de 76%. Ainda mais, os assassinos em séries foram ainda o crime mais lembrado entre 2006 e 2007. Eis aí, pessoal, então, algumas da história do maníaco do parque e algumas de suas vítimas, ok? Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para que o nosso canal cresça e também ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo os novos conteúdos. Não vai custar nada para vocês, pessoal, e para a gente nos ajuda muito. Então, até a próxima e um grande abraço a todos vocês.